E aí, salve, salve, guerreiros e guerreiras! Batalhão dessa nova geração, dessa geração que nós vivemos, que nós estamos presente na vida um do outro, que nós estamos vivendo a glória e o amor de Jesus. Amém! Mais um dia se iniciando. O dia já iniciou, já faz um tempinho, né? Para quem acordou às 4h20 da manhã, já fez uma porção de coisas, o dia já começou, já tem um tempo. Mas estamos aqui iniciando este movimento, esse movimento de levar a palavra, esse movimento de levar um pouquinho de esperança para as pessoas, esse movimento de colocar algo bom no coração de alguém que está necessitado, de alguém que está precisando de uma palavra, ou até mesmo de você que já tem tudo formado, já tem todas as... Opa! Que isso, hein? Já tem tudo definido, mas que às vezes, por um milésimo de segundo, alguma palavra pode chegar até o seu coração e falar assim: nossa, isso eu nem tinha noção, nem estava sabendo, eu nem imaginei que poderia ser assim. E aí, pensando, né? Muitas vezes a gente se acha o sábio, se acha o poderoso, com o nosso ego inflado, com o nosso poder mental, os nossos conhecimentos, as nossas convicções. E aí, com esse ego que fica, não, eu sou fera, aí a gente quer viver o melhor da nossa vida. E a gente não se dá conta de que Deus tem algo muito melhor, muito superior para nós. Então, ao iniciar o meu dia, ontem eu fiz uma postagem, né, falando sobre isso. Ao iniciar o meu dia, eu já me livro desse ego. Então eu já chego na minha oração e falo: Senhor, limpa essa casa. Tem uma música que fala, né? Tudo está preparado, a casa já está pronta para receber. Ou seja, nós precisamos limpar diariamente o nosso lar. Nós precisamos limpar diariamente o nosso templo sagrado, o templo do Espírito Santo, o templo de Deus, onde nós carregamos algo poderosíssimo dentro de nós. Então, todos os dias nós precisamos limpar. Todos os dias nós precisamos tirar esse ego, porque se nós carregarmos esse ego durante o nosso dia, durante a nossa caminhada, o nosso percurso, nós não vamos viver o melhor desse dia, nós não vamos viver o melhor que Deus tem para nós, e nós não vamos viver o melhor do que nós podemos adquirir na comunhão com o próximo. E aí, nesse adquirir, muitas vezes vão vir convicções, conhecimentos, coisas que nós já conhecemos, nós já sabemos, porém, em tantas palavras que forem passadas ali, talvez uma palavra ela vai fazer a diferença no seu dia. E aí essa palavra é a palavra que você estava precisando, é a palavra que você na sua oração pediu para Deus. E aí a pessoa que está próximo de você, ela está carregando essa palavra. Mas se você não tirar, se você não se despir, se você não varrer essa casa, não se limpar, não se lavar o seu coração para poder viver o melhor, não tem como. Você pode estar na melhor das intenções, com o joelho dobrado no chão, orando o dia inteiro orando, mas se você não tiver na humildade, se você não tiver com o seu ego baixado, com o seu ego zerado, você não vai conseguir viver isso, que é o melhor que Deus tem para nós. E aí estava aqui também pensando, né, sobre a vida e o que ela carrega, né?
sobre os poderes que nós temos, o poder que Deus nos deu. Estamos aqui hoje, ó o poder. O poder do café que nós tomamos. Poder desse cafezão. O camarada perguntou, pô, mas café frutado? E tem café frutado, hein? Café com aroma de... Já peguei pêssego. Café com sabor e aroma de caramelo. Muito evidente. Muito perceptível. Então são tons ali, são aromas, notas, né, de aromas que dão, que é muito bacana. E assim na vida, se a gente está aberto para as palavras, são notas, são aromas, são sensações, percepções que vão fazer sentido para o nosso fluir. E uma das coisas que eu estava pensando, né, nesse movimento, nesse mover, nessa vontade de ir para cima e vamos, se nós não nos organizar, a gente acaba atropelando as coisas. E com Deus, as coisas elas precisam ter, não podem ser desorganizadas, né? Nós precisamos organizar a nossa casa. E aí eu pensando, né, sobre a gente estar disposto, estar disponível e se colocar de prontidão nesse mover. Aí nesse mover do Espírito Santo, nesse mover da palavra, nesse levar do Evangelho e também no mover de fortalecer as nossas estruturas. A nossa estrutura da alma, da mente, a nossa estrutura do corpo. Pois se nós não fortalecermos esses três pilares, o espírito, a alma e o corpo, se eles não estiverem em equilíbrio, um vai dominar. Ou vai dominar muito o espírito na alma, né? E aí a gente deixa o corpo, vai esmorecendo e a gente não cuida desse templo sagrado que Deus nos deu. Este corpo é um templo sagrado. Cuide dele. Ou nós vivemos muito no corpo e esquecemos de viver no espírito. E a alma ela está ali no meio. Então, se nós colocarmos a nossa alma na consciência, no estado de consciência, e falar, sim, nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo e precisamos viver no Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e cuidar do espírito. Cuidar do corpo e cuidar das nossas interações espirituais, dos nossos conselhos, do nosso ouvir o chamado, do nosso ouvir o clamor de Deus, do nosso entender o que Deus está querendo nos passar. Tudo isso vem do Espírito Santo que nós carregamos, esse Espírito que foi nos colocado a partir do momento que Jesus morreu na cruz por nós. E esse Espírito que já anda, que já vem, o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas que plainavam ali, né? Que estavam ali sobre o abismo, sobre uma escuridão. O Espírito de Deus que ele já pairava, ele já estava ali presente. Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. A Trindade, ela se revela em todas as coisas, em todos os seres, em todos os lugares, em todos os momentos. E aí, nesse cuidar, é que eu fiquei reparando, né? Nós podemos cuidar do nosso espírito hoje, ou nós podemos sofrer as consequências lá na frente. Nós podemos cuidar do nosso corpo hoje, ou nós podemos sofrer também as consequências lá na frente. E isso está atrelado ao equilíbrio que nós devemos ter sobre as coisas, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito. E viver isso com equilíbrio é sabedoria. E uma coisa que eu estava vendo, né? Nós podemos
esperar o tempo passar e lá na frente a gente se deparar com o tempo que passou e na angústia nós chorarmos pelo tempo que passou e nós não aproveitamos, angustiados por viver esse tempo, olhar para trás e falar: nossa, eu não tenho mais como voltar, eu não tenho mais como reparar, eu não tenho mais como reparar coisas que ficaram pelo caminho, pessoas que já se foram e eu não perdoei, pessoas que saíram da minha vida e eu não consegui passar o que eu queria, eu não consegui perdoar, eu não consegui dar um passo para trás e falar para elas: calma, vamos resolver isso. Não, o meu ego ele estava tão cheio, tão inflado, que eu, na minha ignorância, acabei deixando aquela oportunidade passar e aquela pessoa se foi, ela saiu da minha vida. Aquela pessoa, ela se foi, ela partiu dessa vida para uma outra vida. E agora eu não tenho mais a oportunidade de olhar para ela e falar: olha, me perdoa, olha, eu te amo, olha, eu quero viver o melhor dessa vida junto com você, nem que seja por esse dia. Quando na verdade nós ficamos querendo ver o futuro, prever o futuro, e nesse prever o futuro não vivemos o presente. E quando nós chegamos nesse futuro, vamos dizer, nesse futuro que não existe, nós queremos voltar no passado e ficar nessa angústia, chorando este passado que nós não vivemos. E isso está com o nosso cônjuge, isso está com os nossos filhos, isso está com os nossos pais, isso está com as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso entorno. E aí eu, nesse paralelo, pensando, o dia que eu não vivo intencional junto das minhas filhas, me dá uma angústia por eu não ter vivido. E no dia, né, no dia posterior, quando eu me recordo disso, eu fico olhando e falo: meu Deus do céu, como eu não pude viver esse dia. O dia que eu não vivo junto da minha esposa, intencional, estando presente, estando distraído com as questões, né, que nos envolve nesse mundo de hoje em dia, as questões que nos tiram a atenção, e aí eu não vivo o melhor desse dia junto dela, junto da minha esposa. Eu fico olhando e aí eu fico reparando as situações, eu falo como nós somos miseráveis, né? A gente não vive o melhor desse dia, não viveu, né? Não viveu o melhor desse dia porque está no passado. E aí hoje nós estamos com saudade, nós estamos querendo reparar esse dano, essa mágoa que ficou, essa angústia que está nos consumindo. Então, essa é a mensagem de podermos viver o melhor para esse dia de hoje, para que assim, no futuro, nós olhamos para trás e pensamos: nossa, eu sinto saudade, sim, sinto saudade daquele momento, sinto saudade, né, dos filhos, no caso, quando eles eram bebezinhos, a gente sente saudade, mas como nós vivemos esse período, como nós estivemos presentes, é uma saudade que ela é passageira, ela passa no sentido de: eu aproveitei esse momento, eu aproveitei o melhor que podia daquele momento, e agora nós estamos em outra fase, eu preciso aproveitar o melhor desse momento. E aí, olhando, né, para essa questão, eu falei: eu preciso estar de pé todos os dias. Aí você fala: pô, mas você é imparável, você é uma máquina. Cara, se eu tiver que ser imparável para ser melhor todos os dias, eu vou ser imparável. Se eu tiver que me ser uma máquina, me submeter a ser uma máquina, eu vou ser. Mas eu não vou parar no caminho. Eu não vou poder, como diz a mensagem, não pare no caminho. Eu não vou parar no caminho. Eu não vou desanimar, eu não vou esmorecer. Mesmo que esse esmorecimento, mesmo que esse desânimo bata a minha porta, mesmo que ele chegue até mim, mesmo que ele chegue e queira entrar e falar: calma. Oh, eu sou o desânimo,
eu tô chegando aqui. Abra essa porta aí. Ei, abra a porta aí, ó. E eu quero entrar. Não. Estava agora de manhã, quando de repente veio assim um sentimento de desânimo. Eu meio cansado, acordando cedo e não dormi tarde. Aí eu olhei e falei, eita, não vai, aqui não. Não. Vamos pra cima. Desânimo? Esmorecer? Fico olhando as minhas filhas, as nossas filhas. Pai! Que isso? Reclamando? Ixi, isso aí você tá esmorecendo? Você tá... Meu Deus do céu, sai fora. Eu não quero pessoa assim perto de mim, não. Quero pessoa pujante, quero pessoa com garra, que venha com uma voz firme, uma voz que vai realmente passar alguma coisa de confiança, e não uma voz de lamento, de dor, de sofrimento. Isso aí eu já tenho uma voz que fica me martelando todos os dias, e eu preciso ficar controlando ela e falar, você não manda aqui, quem manda sou eu. Quem manda sou eu, a alma. O corpo não manda. O corpo ele fica a todo momento. Nossa, estou cansado. Ai, mas não quero fazer. Não. Olha, vamos ali, vamos fazer tal coisa, porque tal coisa é mais gostosa. Vamos comer um negócio ali, que é um negocinho ali, um docinho, não sei o quezinho, uma bebidinha, um refrigerante, que é mais gostoso isso aí. Os desafios, eles estão aí para que nós possamos superá-los, para que nós possamos batê-los, para que nós possamos confrontá-los, para que nós possamos vencer todos os dias de nossas vidas. Tô com o ringue aqui. E aí, nesse vencer, nós podemos chorar lá na frente ou chorar nos dias de hoje. E mais no final eu vou falar sobre isso. Porque a gente gosta de fazer um suspense na mensagem, não? E aí, falando sobre Atos dos Apóstolos, continuando aqui, né, no capítulo 16, que diz aqui, ainda sobre Paulo, né? E eles, capítulo 16, versículo 9, e Paulo teve, e eles passando por, na verdade, capítulo 8, e eles passando, indecisão, hein? Aí difícil, hein? Vamos lá, capítulo 16, versículo 8. E eles passando por Mísia, desceram a Troade. Parece Cavaleiros do Zodíaco. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: vem a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E aí, uma pausa dramática. Aí entra aquela questão, né? Quando nós começamos a viver realmente as coisas, certo tipo de coisa, quando você começa a praticar muito, aprender uma língua, inglês, por exemplo. Eu quero aprender a falar inglês. Você passa a viver aquilo, em todo lugar que você olha, você enxerga inglês, você sonha com inglês, passa a fazer parte da sua mente, né, da sua alma, do seu convívio, de tudo que você se conecta, tá aquilo ali. E aí, esses caras, eles estavam vivendo tão intensamente o ministério de Jesus, levar o Evangelho adiante, que aí o Espírito Santo, ele se revela a todo momento. Ele vem na mente deles e abre a mente deles e fala: ei, no meio do sonho, no meio da noite, no meio do caminho, as revelações vão se colocando, e aí eles vão: opa, é isso aí? Tá, então tá bom, então eu vou.
Então eu vou até esse lugar, porque eu estou sendo chamado. Veio uma revelação até mim e eu preciso seguir. E eu, né, a partir desse momento de estar me conectando mais, de estar vivendo mais a palavra, de estar estudando mais, algumas vezes vieram sonhos de estar ajudando, né? Outro dia eu falei sobre um sonho que eu tive, como se estivesse num templo, e esse templo com aquela cor de areia, né? Isso veio muito nítido. E as pessoas, nós precisando ali naquele templo, revelar Jesus Cristo para as pessoas. E aquilo me encheu de alegria naquele momento. Eu pensando assim, né? Eu naquele sonho, eu dormindo, naquele sonho, e aquela euforia, aquele êxtase, aquela plenitude enquanto eu dormia. E eu falei, nossa, aquele sonho foi tão real para mim. E aí Paulo teve uma visão, um sonho, e aí ele foi para essa região. E aí chegando lá, eles saíram para orar, pois era o Shabat, no versículo 13. Eles saíram para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, né, no Shabat. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Paulo está dizendo isso. Nós assentamos ali. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Ela ouvia a eles. Ela ouvia Paulo dizer. Mas quem abriu o coração dela foi o Senhor. O Espírito Santo chegou até ela, se manifestou nela. Abriu o coração para que ela tivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou dizendo, ela nos clamou, ela nos disse: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Aqui o constrangeu não é que ela constrangeu no sentido de deixou eles meio encabulado, envergonhado, mas constrangeu no sentido de, por favor, fique na minha casa. É aquela questão, né? Quando as pessoas vêm, que nós nos sentimos bem com a pessoa, nós queremos servir a essas pessoas, nós queremos dar a elas um conforto, algo de bom, algo de melhor que nós temos para que elas possam se sentir bem. Então Lídia fez isso para Paulo e Silas. E aí, continuando, né? Acontece que indo nós à oração, um certo jovem possuído por um espírito de adivinhação, ou seja, eles estavam ali naquela região, na Macedônia, e eles estavam por ali, caminhando, orando, pregando e tal. Uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação, ou seja, ela carregava um espírito que adivinhava coisas. Ela veio ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores que adivinhavam, ou seja, tinha gente que tirava lucro sobre uma pessoa que adivinhava coisas. Uma pessoa que não estava em domínio próprio e que estava em domínio de um espírito mau, um espírito de adivinhação, e que servia a pessoas que queriam tirar proveito disso. Até os dias de hoje, se nós olharmos, tem pessoas que querem tirar proveito daqueles que não carregam o conhecimento. E muitas vezes esses carregam o espírito mau. E aí é onde entra, né? A nossa missão de combater esses espíritos maus com o que nós proferimos, com o que nós
proclamamos pelo poder da nossa boca, esse poder que Deus nos deu, esse poder que Deus nos dá todos os dias. E aí, ela seguiu Paulo, né, e Silas, e gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. Ou seja, no momento de consciência, ela proclamava essas palavras. Na adivinhação, o mal ainda quer, na verdade, assim, se nós olharmos, né, o mal, ele queria que esse espírito de adivinhação andava falando que esses aí eram os que andavam proclamando sobre a palavra de Jesus, no intuito de querer puni-los, de que alguém visse isso e pudesse prender eles e encarcerar eles para que eles parassem de dizer. E Paulo, virando sobre ela, disse. Paulo ficou perturbado. Voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Ou seja, ele carregava o Espírito de Jesus dentro dele. Ele sabia o poder que ele tinha sobre as coisas. E ele determinou sobre esse Espírito: saia dessa mulher, saia dessa moça, saia desse corpo, que esse corpo não é seu. Esse corpo é um templo sagrado do Espírito Santo. E você está atormentando essa pessoa aí. E ele saiu. E nisso que saiu, esses homens pararam de ter lucro, pararam de receber dinheiro, porque não tinha mais, as pessoas não vinham mais até ela para poder ter adivinhação, para poder ter ali uma visão sobre as coisas que poderiam acontecer com elas. E esses homens foram e chamaram os mestres ali, os doutores e os guardas, e falaram que Paulo e Silas estavam atrapalhando os negócios da região. E eles foram presos. E eles foram presos, jogaram, né, foram açoitados. Então, aí continuando no versículo 22. 22. E a multidão levantou ainda contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Esses caras foram açoitados, foram punidos, foram martirizados, marginalizados ali, né, levados a um estado extremo de provação por muitas vezes. E está de encontro com a mensagem que eu trouxe aqui hoje, né? E nós passamos por essas questões muitas vezes, por esses desafios, por essas dificuldades, por muitas vezes nós passamos. E eles foram açoitados, eles foram bateram neles com chicote, com vara, de ficar a marca, assim como Jesus foi. E aí muitas vezes eu fico lembrando, pensando assim, né, imaginando, né? Será se passou pela cabeça deles assim? Estão aqui sendo açoitado, deixa aí o pessoal bater, isso aqui é só o corpo, né? Bate no corpo, mas não tem como bater na alma, não tem como bater no espírito. A dor, ela é uma dor passageira, né? Assim como Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, o corpo estava sendo apedrejado, mas a alma, ela já estava inteiramente conectada com o Pai. A alma, ela já estava visualizando uma outra situação. Ela já não tinha mais conexão com o corpo. Então, a dor do corpo, ela já tinha sido, né? E aí eu fico imaginando essa cena e pensando, poxa, Jesus foi açoitado, ele apanhou também. Então tá tranquilo. Se Jesus teve a condição, teve o poder de segurar,
de manter o corpo firme, a alma firme, o que sou eu, se ele disse para que eu pudesse fazer obras maiores? E aí continuando, né? No versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Mesmo no cárcere, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, no sofrimento, eles não deixavam de se manter fiel. Eles não deixavam de dar continuidade no Evangelho, de levar o Evangelho, de dar os testemunhos, de louvar, de agradecer a Deus. Então eles estavam cantando e louvando a Deus, ou seja, alegrando o coração do Pai. Eles estavam inteiramente ali, mesmo com dores, mesmo no corpo, né? Com dores no corpo, mas a alma deles estava plena, repleta do Espírito Santo e vivendo a glória de Deus. E aí, repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. Coisas sobrenaturais, coisas que não podem ser vistas assim, né, imaginadas, mas Deus tem o poder de fazer esse tipo de coisa. Então, e acordando o carcereiro, isso aqui é poderosíssimo também, né? E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada, ou seja, tirou a sua espada. Ele tirou a espada e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Ou seja, eu vou resolver esse negócio aqui, porque senão eu vou sofrer as consequências, e eu não sei quais são as consequências. Então, entre eu ficar sofrendo essas coisas, eu já vou me suicidar, já vou resolver aqui, e aí toca o barco aí, e aí deixa a galera. E então Paulo gritou em alta voz, dizendo: Ei, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ou seja, Paulo proclamou sobre a vida dele, disse: Ei, calma, calma lá, não precisa fazer nada que te tire, fique tranquilo, nós estamos todos aqui, a gente vai obedecer o que você disser. Ou seja, não tire a sua vida, você estará pecando contra si. E então e aí o carcereiro, né? Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. O carcereiro chegou diante deles e, conduzindo-os para fora, disse: Venham você, Paulo e Silas. Eu quero dizer uma coisa. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ou seja, aquele que estava guardando, que estava aprisionando, ele entendeu o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amém? E assim nós fechamos aqui. E aí diz aqui, né, na continuação, que eles foram até, que depois eles saíram da prisão e retornaram para a casa de Lídia, essa que havia lhes concedido o abrigo. Ali eles permaneceram até se recuperar e partiram para uma nova missão. E na vida é assim, né? Nós vivemos as missões, nós vivemos os desafios e nós estamos em movimento, sempre, em todo momento da nossa vida.
em todo momento nós estamos nos movendo, nós estamos entendendo as coisas. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo que nós carregamos, que está dentro de nós, e esse Espírito que vem nos direcionando, nos tirando de enrascadas, de dificuldades. O problema é que nós queremos viver essas dificuldades e essas enrascadas, infelizmente. E aí, o final dessa mensagem é: ou podemos chorar durante esse processo, ou seja, nós podemos viver esse processo que é tão árduo, que é tão doloroso. É doloroso, mas quando nós dividimos esse fardo, quando nós oramos, nós dividimos esse fardo com Jesus Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo, e nós conseguimos passar, superar esses obstáculos de uma maneira diferente, de uma maneira mais tranquila. Mas nós passamos, nós vivemos, nós choramos, mas nós passamos. E lá no final nós atingimos algo poderosíssimo, algo grandiosíssimo. Nós acessamos a glória de Deus. Agora, quando nós ficamos prostrados nesse tempo que nós estamos, lamentando, murmurando, lá no final nós vamos chorar pela angústia do tempo que nós deveríamos ter produzido, que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E aí, a dor não é maior do que a glória do Pai. A dor não é maior do que a glória de Deus. Amém? Amém! Glória a Deus. Vou cantar uma música aqui só para louvar, assim como Paulo e Silas cantavam na prisão, louvavam a Deus e profetizavam ali e levavam um pouquinho de esperança. Vamos lá. Opa. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre por mar e o vento que abre o caminho é você. É você. É a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome e a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou punir. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória.
Amém. A gente perdeu um pouco aqui na letra, mas o louvor ele foi dado. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Bora lá. Não vamos esmorecer, como diz a palavra. Assim como Paulo, assim como Silas não pararam, mesmo sendo açoitados, mesmo passando por dificuldade, eles se mantiveram no propósito e se mantiveram por outros e outros momentos de dificuldade, direcionados no propósito. Todos os dias, ao iniciar o dia, eu me ajoelho e oro a Deus e clamo e digo: Senhor, por mais difícil que esteja a minha vida, por mais difícil que seja o meu dia, eu estou aqui diante de Ti e eu vou permanecer diante de Ti. Amém? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor coloca sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, sobre a nosso corpo, sobre a nossa alma, que nós possamos ter esse equilíbrio, né, Senhor? E ao viver no espírito, conectados contigo, Pai, nós possamos dominar sobre o nosso corpo e não seguir pelas vontades que esse corpo ele determina. Vontades carnais, vontades que o corpo ele nos tira do teu propósito, vontades que ele nos leva por caminhos que vai fazer nos perder daquilo que o Senhor tem traçado, desse livro que foi escrito da nossa vida, esse livro que vai ter que ser rasurado e corrigido por atos, por disciplinas, por indisciplinas, por feitos que foram realizados de coisas erradas, que não eram aquilo que havia sido escrito pelas tuas mãos, Pai. Entrego em tuas mãos, Senhor, a minha família, entrego em tuas mãos esse ministério, entrego em tuas mãos todas as pessoas que aqui entrarem, que se conectarem e que viverem um pouquinho desse momento, dessas palavras. Que alguma palavra possa fazer sentido, Senhor, que possa tocar nos corações e assim que esses corações ativados se manifestem e levem este evangelho, levem essa boa nova adiante, para que se conecte também com outros corações, para que levem essa chama, essa luz adiante e acenda esse estopim que está apagado e acenda esse braseiro que está ali morno, esmorecido, que essa chama ela possa acender, reavivar, que ela possa levar energia para esses que estão desanimados pelos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Não pare no caminho, mesmo que o mal, mesmo que os sentimentos, os seus pensamentos queiram te tirar do caminho. Não pare naquilo que você se propôs a fazer, pois o final é melhor do que o começo. Tamo junto, bora pra cima!